Jesus, divino e amado Mestre, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, ó bons espíritos, trabalhadores e mensageiros de Jesus, todos os guardiões e guias protetores de cada um de nós, aqui estamos nesse momento, Senhor, vos agradecendo por mais esta oportunidade dessa reunião. Estamos amparados e envolvidos nas vibrações de paz, harmonizando as nossas mentes e os nossos pensamentos, que está nos céus, santificado é o vosso nome, assim na terra como lá no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. E graças a Deus, Senhor. Bom, gente, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer a leitura e comentários. Aí nós vamos passar para o Mário fazer a leitura para a gente do Evangelho. Em seguida, nós vamos convidar os companheiros para algumas leituras também. Então, Mário, a palavra é sua, viu? Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de pedir ajuda para alguém. Alguém lê uma página do Evangelho para mim. Pode ser a Miriam, Carol, Tânia, Alaide. Vamos falar a respeito de uma página que já foi estudada em uma das reuniões anteriores aí. Antes, eu gostaria de contar um pouco de história. Conforme eu já disse, né? As histórias são muito boas, porque elas agradam a todas as crianças, de 8 a 80 anos. A CEMIG tem noticiado com frequência a respeito dos constantes furtos de cabos elétricos em BH e também na Grande BH. O tema vocês vão saber daqui a pouco. Então, imaginemos o seguinte. Você está andando em uma das ruas de BH, ou Santa Luzia, ou Nova Lima. De repente, escuta uma pessoa gritando: socorro, socorro, socorro. Automaticamente, você vai lá para ver do que se trata. E se depara com um homem caído no chão. Ele estava furtando cabos elétricos, tomou um baita choque, está lá no chão e não consegue se levantar. Perto dele, alguns cabos cortados, energizados, soltando faísca para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. A pergunta é: você arriscaria sua vida para salvá-lo? Você atravessaria no meio daqueles cabos para salvá-lo? Bem, se eu tivesse o dom da dupla vista, estaria vendo essas 3 respostas. Sim, não, depende. Antes de entrarmos no mérito da questão, é bom lembrar que esta pergunta foi feita ao espírito Lamennais em Paris, no ano de 1862. Naquele tempo, era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje o nome é União Espírita Francesa. Vamos recordar um pouco de história. Quem foi Lamennais? Lamennais foi um sacerdote francês contemporâneo de Allan Kardec. Quando Kardec nasceu, em 1804, Lamennais tinha 23 anos. Eles viveram juntos algumas décadas. Por isso, podemos dizer que foram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época. No ano de 1855, Lamennais fez uma viagem que durou 90 dias. Ele estava acompanhado por 2 amigos.
Lacordaire, que também era sacerdote, e o conde Charles Montauban. Montauban havia nascido em Londres, ele era jornalista, mas vivia tanto em Paris que recebeu o título de cidadão parisiense. O que Lamennais queria com aquela visita, porque eles foram a pé de Paris a Roma, o que ele queria era mostrar ao Papa o projeto referente à criação do jornal L'Avenir, ou Porvir. É que, apesar de já terem se passados 33 anos após o término da Revolução Francesa, em Paris ainda havia muita ingratidão, traição, prostituição, muita promiscuidade, muita hediondez. Lamennais queria, através do seu jornal, levar àquele povo palavras de estímulo, encorajamento, paz e reconforto. Quando chegaram em Roma, não puderam ser atendidos imediatamente pelo Papa, porque Gregório XVI estava em uma reunião a portas fechadas com algumas pessoas de destaque na sociedade. Então, eles ficaram assentados em uma sala, esperando que a mesma terminasse. A espera durou 4 horas. Quando isso aconteceu, Gregório XVI alcançou o corredor rapidamente através de uma das portas laterais e não se deu conta daqueles ilustres visitantes que o aguardavam. Foi então que um serviçal tocou-lhe o ombro e apontou para a porta semiaberta. A conversa entre eles aconteceu ali mesmo, no corredor. O Papa ouviu de maneira displicente, desinteressado, aquilo que Lamennais estava falando. Depois de 5 a 7 minutos, ele retirou das dobras da túnica 3 efígies de São Gregório, entregou uma para cada um e, alegando afazeres inadiáveis, despediu-se, deu-lhes as costas e afastou-se na sua túnica alvejante. Lamennais foi envolvido por uma nuvem de decepção e tristeza. Os 3 apóstolos, vamos dizer assim, os 3 seguidores de Jesus, fiéis seguidores, voltaram para Paris. Em lá chegando, Lamennais decidiu fundar o jornal, assumindo toda a responsabilidade. Ele era muito sensato, muito severo consigo mesmo. Procurava seguir aquele ensinamento de Paulo que diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Lamennais via algumas atitudes de altos dignatários da igreja com as quais ele não concordava. E dizia que aquelas pessoas estavam andando em sentido contrário ao que ensinava Jesus Cristo. Ele via aparecer aqui uma mansão, ali outra mansão, um palacete cá, outra acolá. E com frequência avisava para aqueles que o ouviam: a igreja tem que separar-se do Estado. A função da igreja é uma, a função do Estado é outra. Existe no Evangelho de Marcos um capítulo intitulado A Tentação de Jesus. Naquele capítulo, diz que, certa feita, o espírito das trevas arrebatou Jesus, levando-o para o deserto. E lá o Cristo ficou durante 40 dias e 40 noites em oração e jejum. Certo dia, o espírito das trevas disse-lhe:
se és realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão para o teu sustento. Observemos que Jesus seria realmente arrebatado pelo espírito das trevas? Será que ele teria força suficiente para conseguir isso? O que é que Jesus quis ensinar com essa página parabólica? Bom, a resposta disso está em o livro A Gênese, no capítulo 25. Kardec dá explicações muito interessantes. A tentação de Jesus. Observemos que transformar pedras em pão é uma obra meritória. Mas o que Lamennais via, através daqueles mandatários da igreja, era eles transformando o pão dos pobres em pedras, por causa daqueles palacetes, daquelas mansões. Lamennais tanto falou, tanto comentou, tanto apontou, que em 1840 os três foram aprisionados, chicoteados, excomungados, banidos da Igreja Católica. Em 6 meses, o jornal L'Avenir foi totalmente sufocado pelas páginas vazias, chulas, hilariantes do Paris Soir, jornal que até hoje funciona em Paris. Perdia-se ali uma grande oportunidade para levar àquele povo palavras de estímulo, de paz, de esclarecimento e reconforto. 17 anos depois, Lamennais já estava desencarnado e fazia parte daquela pleiade de espíritos que foram convidados para ajudar Kardec na codificação do Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, bem no início, existe um capítulo intitulado Prolegômenos. Prolegômenos significa introdução, mas não é uma introdução comum, como essa que encontramos em todos os livros. É uma introdução rica de ensinamentos, recheada, que fala com clareza a respeito do objetivo a que aquele livro se propõe. E, lá no final daquele capítulo, Prolegômenos, Kardec colocou o nome de alguns espíritos que foram encarregados de ajudá-lo na codificação. Então, nós vamos encontrar ali São João Evangelista, Santo Agostinho, Lamennais, Pascal, Swedenborg, Platão e muitos outros. Então, conforme eu disse no início, Lamennais foi interrogado em uma das reuniões lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós temos uma página no Evangelho e agora nós pedimos, né, a ajuda da leitura. É no Evangelho, capítulo, vamos ver aqui, capítulo 11. Evangelho, capítulo 11. Evangelho, capítulo 11. Achou, né, Miriam? Título: Amar o próximo como a si mesmo. E agora, eu estou pedindo a Miriam para fazer a leitura para nós desse item número 15. Capítulo 11, item número 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro se expor à vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar,
poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta, e que, naturalmente, se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Julgai que serei somente a morte, que, em tal caso, se corre o arrancar o desgraçado. O desgraçado é talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte quis, lhe chega cedo, demais. A reencarnação poderá vir a servir-lhe terrível. Lançai-vos então os homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-vos a sua condenação. E talvez este homem, que teria morrido a blasfemar, se atingirá aos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o. Obedecei a essa voz do coração, que vos diz, pode salvá-lo, salva-o. Laminais, Paris, 1862. Então, baseado nisso aí, né, é salvar o próximo, malfeitor ou não. O microfone está fechado, Mara. O nosso intuito é salvar o nosso próximo, né? É tentar, pelo menos, salvá-lo por determinação mesmo de Jesus, né? Que a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Então, eu acho que é isso. Essa página tem alguma coisa a ver com a história da CEMIG? Tem, né? Tem, porque o malfeitor, né? Ele estava lá roubando os fios e foi eletrocutado, né? Exatamente. Um outro detalhe interessante aqui. Diz assim, o malfeitor pode não ser o meu inimigo, mas é um inimigo da sociedade. Não é mesmo? E a sociedade é um ser coletivo. Qualquer mal feito contra a sociedade, evidentemente, irá abranger outras pessoas também. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? A página que a Miriam leu tem muito a ver com algumas das leis morais que encontramos em O Livro dos Espíritos. Vamos recordá-las? São 10. Da lei de adoração, da lei de destruição, da lei de conservação, da lei de reprodução. Então, vejamos. O próprio instinto de conservação faz com que nós pensemos um pouco. Será que eu tenho condição de passar por entre aqueles fios? Será que não seria conveniente fazer tudo isso que o Wagner disse? Essa lei de conservação salta automaticamente, né? Depois nós temos, eu falei 4, depois nós temos da lei de sociedade, da lei de liberdade, da lei da igualdade. 4 mais 3, 7.
Eu tenho liberdade para salvá-lo ou não. Não estou obrigado. Mas e a consciência? E depois, no final, nós temos da lei do trabalho, da lei do progresso, e a última que coroa todas as demais, da lei de justiça, amor e caridade. Então, tudo isso faz parte de um contexto, e é importante que nós estejamos sempre atentos com relação a esses detalhes, né? Terminando, aqui tem uma frase que diz assim: é talvez a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. Ou seja, ele pode ter cometido uma série de ações contrárias à lei. Mas, naqueles últimos minutos, ele volta ao seu passado e, uma vez não morrendo, tendo sido salvo, ele muda completamente a sua vida. Paulo de Tarso deu uma volta de 180 graus. Antes, ele era um legislador, era o código. O código corrige. Depois que conheceu Jesus, que lhe trouxe o evangelho, ele melhorou. Enquanto o código corrige, o evangelho aperfeiçoa. Portanto, essa página, na minha opinião, tem muito a ver com esse fato que está acontecendo aí. E quanto mais nós vamos envolvendo as situações comuns dentro daquele contexto que o Espiritismo nos dá, mais fácil vai se tornando encontrarmos a solução que precisamos. Wagner, é com você. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, agradeço a Miri e a paciência de ter me escutado. Mas nós que agradecemos. A gente tem alguém que gostaria de fazer mais alguma consideração antes de nós passarmos aí para a leitura do Livro dos Espíritos? A Laíde levantou o dedo. Tem, a Laíde? Não, tenho não. Tem não, né? Não. Então vamos passar aqui. Eu vou abrir aqui. Nós vamos ler do capítulo 5, pergunta 702, Lei de Conservação. Instinto de conservação, pergunta 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Eu acho que bateu aí, né, com a nossa Você abriu por acaso? Abri. Bacana, né? O instinto de conservação é uma lei natural? O que vocês acham, gente? O que é lei natural? Tem um capítulo que está escrito lei divina. É a mesma coisa? São a mesma coisa? E, Mário, outra questão que a gente Wagner, poderia... essa pergunta é para você, não, é para todos, viu? Não, mas é só para trazer uma informação. Nesse caso aí, tudo, a questão dessa lei de conservação, tudo que é natural, a gente observa em todos os seres da criação, né? Não sei se vocês... Só para dar uma... O que vocês acham, gente? O instinto de conservação é uma lei natural? Podemos ler, então? Podemos, Mário? Então, vamos ler, né? Sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, é racional. Muito interessante, né? Então, alguns é maquinal. Então, outro dia, igual essa semana aqui, Essa semana eu estava pensando aqui a respeito de uma moscazinha, né? E
E a gente observa claramente que na hora que a gente aproxima a mão da mosca, ela simplesmente afasta. Então a gente percebe aí realmente, né? A gente deu para entender. A Tina está falando comigo que está travando aqui. Deu para entender a resposta? Deu. Deu, né? Porque aí vamos passar aqui para 703, para fechar a sequência. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Não morrer antes da hora. É, né? É uma proposta aí, né? Quem mais, gente? Então vamos ver aqui a resposta. Porque todos devem... vamos de novo. 703. Com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque a todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E eles o sentem instintivamente sem o aperceberem. Bacana, né? Então é isso aí. Gente, mais alguma consideração aí da lei de conservação? Wagner, nós percebemos também outro detalhe. Naquele capítulo do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a lei do progresso, deixa claro que todos nós, espíritos encarnados, temos que concorrer para o avanço da sociedade, quer do ponto de vista global, quer do ponto de vista pessoal. Como lei natural e lei divina são a mesma coisa, evidentemente, esses seres que agem por instinto de maneira natural também estão concorrendo para o progresso. Imaginemos se, por exemplo, as abelhas não tivessem aquele instinto de atacar quando se aproxima um outro animal que vai destruir a colmeia. Acho que nós não teríamos nem um potinho de mel. E, no entanto, é um alimento excelente. E por aí vai, muitos e muitos outros acontecimentos, não é mesmo? É isso aí, Mário. Obrigado. Ô, Mira, você lê para a gente, então? Obra complementar. Seu microfone está fechado, viu? Certinho, tá? Certinho. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Antes de servir, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Está em Mateus 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade, com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, preponderar nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore porará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar,
outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em seu lugar. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em seu lugar próprio, guardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte aos semelhantes, isso corre por conta do uso flutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a palavra de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de seu irmão. Bonito, né? A gente percebe que tudo está no lugarzinho certo, né? Tudo foi colocado para o nosso aprendizado e para a nossa caminhada com Jesus. Se a gente desviar isso aí, é responsabilidade nossa, né? Então, a gente fica aí, para que Jesus nos ensinou, né, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, por que a gente não pode também doar esse tempinho, às vezes até para arriscar lá e salvar o malfeitor lá eletrocutado, né? Mas a gente vai tentando caminhar aí com o propósito de servir. Obrigada, gente. Gente, mais alguma consideração a respeito da leitura? Wagner, Oi. estou falando demais, né? Estou Não. falando até demais, né? Mas olha uma frase que a Miriam disse. Se nós desviarmos isso aí, é problema nosso. E ela falou a palavra trabalho umas 2 ou 3 vezes. Então, vejamos. Quando nós trabalhamos, de maneira geral, é objetivando dinheiro. Porque o dinheiro não é o remédio, mas o dinheiro traz o remédio. O dinheiro não é o agasalho, mas ele traz o agasalho. O dinheiro não é o alimento, mas ele traz o alimento. Acontece, porém, que o dinheiro pode ser, muitas vezes, desviado para outras situações. Neste momento, em alguma parte do mundo, tem gente trocando dinheiro por casa, apartamento, pacote turístico, remédio, roupa, alimento, drogas, arma. Mas a culpa é do dinheiro? Não. Ele está sendo desviado. E se está sendo desviado, de quem é o problema? É nosso. Então, como diz Emmanuel, em uma de suas páginas, o dinheiro é semelhante a uma alavanca que tanto pode ser manobrada para o bem ou para o mal, dependendo da condição, da consciência que tiver por trás. Outro exemplo. Todo mundo aí já ouviu falar em alavanca de marcha, né? Ou alavanca de câmbio. Vem do verbo cambiare. É aquela alavanca que tem no automóvel que a gente vai trocando as marchas do automóvel. Aquela alavanca é neutra. Mas ela, se estiver sendo manuseada por um malfeitor, poderá matar pessoas.
Se estiver sendo manuseada por um médico abnegado, poderá salvar vidas no tempo hábil. Mas ela, por si só, é neutra. Beleza? Tá bom, vai. O telefone está fechado, Dagny. Desculpa, gente. Mas hoje, dando continuidade aqui, eu queria pedir vocês um parênteses aqui, que nós tivemos a oportunidade de ler a pequena introdução do livro Bem-aventurados Simples, em que Valério ele faz um pequeno comentário e Emmanuel vem referendando o livro. Então, eu achei muito bacana. Antes de nós lermos as considerações aqui, nós temos acesso a essa introdução. Então, diz assim: bem-aventurados os simples. E subindo ao monte diante da multidão, o Cristo, acima de tudo, destacou aqueles que seguiam despojados da embriaguez gerada pelo vinho da ilusão. E comoveu-se ao fitá-los. Sim, todos eles estavam pobres, ainda os de cérebro culto e veste impecável. Pobres de sutilezas, pobres de artifícios, desarmados de poderes terrestres. Enterneceu-se Jesus, compreendendo que somente sobre eles, espíritos exonerados da mentira e desenfaixados do personalismo inferior, é que poderia edificar as construções iniciais da Boa Nova, e situou-os em primeiro lugar na glória celeste, proclamando: bem-aventurados os simples de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí vem finalizando aqui. Pensando neles, os companheiros reencarnados despretensiosos e sinceros, que desejam aprender com a verdade, Valério escreveu esse livro, entregando aos amigos de esperança firme e coração singelo. Rogamos ao Divino Mestre que nos faça a todos também simples, a fim de que nos identifiquemos com a grandeza simples do autor e nos coloquemos igualmente à sombra acolhedora da bem-aventurança. Emmanuel. Então, eu confesso para vocês que quando eu li essa introdução do livro, que normalmente nós vamos lendo o livro, né, a esmo nas reuniões, mas essa introdução aqui nós não poderíamos deixar, né? E vem justificando o título, Bem-aventurados os simples. Então, agora nós vamos ler do capítulo 1, né, o texto também da noite de hoje, intitulado Destinos. A árvore generosa eleva-se à beira da estrada. Os viandantes que passam famintos e exaustos buscam-lhes os frutos. E no desvario de suas necessidades, atiram-lhe as pedras, espancam-na com varas, sacodem-lhe os galhos, quebram-lhe as grimpas, talham-lhe as folhas, sufocam-se-lhe as flores, esmagam-lhe os brotos tenros, ferem-lhe o tronco, mas a árvore sem queixa, nem revolta, balbuciando as frontes boa, doa a todos que a maltratam os frutos substanciosos e opimos de sua própria seiva. Este é o seu destino. Aí vem a consideração. Também na estrada da existência, onde você vive, transitam os viajores da evolução, apresentando múltiplas exigências e a lhes rogarem auxílio. E na loucura de seus caprichos, atiram-lhe pedras de ingratidão, espancam-lhe o nome com as varas da injúria,
sacodem-lhe o coração a golpes de violência, quebrando-lhe afeições preciosas, usando a calúnia. Talham-lhe os serviços com a tesoura da incompreensão. Sufocam-lhe os sonhos nos gases deletérios da crueldade. Esmagam-lhe as esperanças com as pancadas da crítica. Ferem-lhe os ideais com a lâmina da ironia. A todos, porém, sorrindo fraternalmente, aprenda com a árvore generosa a doar os frutos do próprio esforço, sem a revolta e sem queixa. Espírita, não estranhe se este é o seu destino, quando esteve humanizado entre nós com o amor em comum, e se esse foi o destino de Jesus, nosso Mestre. Então, nesse capítulo aqui intitulado Destinos, né? E aí a gente, o Speed Valerium, ele compara a árvore, essa árvore da vida, essas dificuldades que nos cercam constantemente, mas aquela certeza de lá na frente a gente conseguir vencer essas dificuldades maiores. Então, eu fico pensando, se o próprio mestre passou por tantos dissabores, mas com a consciência do que ele deveria fazer, imagina nós, né? Que passamos aí por algumas situações, mas a gente ainda não tem essa consciência clara, como nos diz o doutor Inácio, essa lucidez para a gente lidar de forma bem definitiva com as nossas situações mais íntimas. Então, que realmente a gente procure ser essa árvore aí, né? Passar pelas dificuldades, passar pelos dissabores, mas conscientes da necessidade disso para o nosso aprimoramento. Na quarta-feira passada, em que nós retomamos as reuniões presenciais, caiu aquela passagem, afabilidade e doçura, e aí nós vamos ver que realmente, quando nós pensamos nesse ponto, nós vamos lembrar do Chico, né? Essa tranquilidade, essa certeza que ele tinha, e conforme o John, nosso amigo lá de Pedro Leopoldo, falava, ser amigo do Chico era muito difícil, porque ele tinha alguns procedimentos que muitos de nós, a gente tinha dificuldade mesmo de entender pela evolução dele. Então, ele fazia muita coisa que eu falei, meu Deus, mas ainda não dá para a gente fazer isso. Mas porque essa consciência que ele tinha, como essa árvore, que era muito clara para ele, né? Nós estamos aqui para passar por esses processos, mas com muita consciência, com muita clareza. Então, hoje eu falei assim, gente, nós vamos ler a introdução do livro, e aí nós, voltando lá, né, na introdução também, do livro Bem-aventurados os Simples, e aí nós vamos ver que Emmanuel, mais uma vez, ele reforça a necessidade da simplicidade nas questões mais profundas da nossa vida. Então, foi mais ou menos assim que nós imaginamos. Como é que é, Miriam, que você ia falar aí? Não entendi, você fez assim, Paulo? Eu acho que a Laíde, depois da Miriam, vai falar. Ô, Miriam, você me desculpa, tem hora que a culpa de fechar seu áudio sou eu, tá? Eu é que estou fechando o áudio, porque tem hora que, pelo menos para mim, que dá uma microfonia. Aí eu fecho por causa da microfonia, mas aí abre de novo, tá? Eu fechei aí. Você não me xinga, não, mas eu que estou fechando seu áudio. Abre aí de novo aí para você falar, por favor. Não, você que está me atrapalhando, né? Eu estou te vacalhando, é isso? Mas e aí? O que você fala pra gente? Tem alguma questão aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Aprendendo cada dia um pouquinho. Olha lá, e de agora? Você levantou o dedo de novo e tem mais alguma questão desse capítulo? Wagner, a gente fica ouvindo assim, né?
e fica pensando pelas coisas que a gente passa, pelas coisas que a gente vê, né? Pelas coisas que a gente vê na família da gente, né? Meu Deus, nós ainda estamos muito longe de sermos, né? Uma pessoa igual Chico, né? Ou outros espíritos ainda. O que eu peço a Deus a todo momento, que me auxilie, para que eu possa chegar pelo menos na ponta do dedinho do pé deles, né? Porque é muito bonito, mas é muito difícil. É muito difícil no mundo em que nós vivemos. Muitas vezes tem muita barreira, né, que atrapalha a gente um pouco. Mas eu tenho fé que nós vamos chegar lá um dia. Então, assim, realmente, né, gente, essa transformação aí, ela realmente é muito difícil. Mas, por outro lado, tem uma questão muito interessante com relação até mesmo ao que o Inácio tem trazido para a gente, o Odilon, o próprio Emmanuel também, que não acontece nada sem esse processo contínuo, né? Sem essa lei do progresso. Então, nós vamos constantemente nos transformando. Então, provavelmente, algum tempo atrás, nós pensávamos diferentes do que nós pensamos hoje. Então, se nós nos avaliarmos 4 anos, 5 anos atrás, hoje nós somos diferentes. Pouquinho diferente, mas nós somos diferentes. Uma vez nós fizemos uma pergunta no estudo que nós fizemos assim: vocês concordam que a sociedade hoje, isso aí foi uma pergunta meio que para poder induzir, né? Vocês concordam que a sociedade hoje ela é mais violenta que as sociedades do passado? Aí todo mundo falou, não, eu concordo. Tal. Aí eu falei, gente, engano. Porque se nós formos observar, as sociedades do passado, elas eram muito mais violentas do que hoje. Essa sensação que nós temos de violência é uma sensação do inconsciente coletivo. Hoje, por exemplo, se eu tiver uma informação lá no Japão agora, eu consigo ter aqui. Consigo chegar até mim. Se eu tiver uma situação em outra parte do mundo, consegue. Então, essa questão global de informações nos causa essa sensação. Graças a Deus, se nós compararmos hoje com o passado, hoje nós já não temos mais as cruzadas, aquelas guerras, né? Milhares de pessoas. É claro que a estrutura mudou, a sociedade mudou, as leis mudaram. Então, nós estamos percebendo que nós estamos dentro de uma lei de progresso. Lenta, mas nós estamos. Então, muitas questões que nós fazíamos no passado, hoje nós vamos falar assim, nossa, isso não está bom. Eu preciso rever isso. Então, dentro dessa proposta aí, nós vamos amadurecendo, né? As relações, a forma como a gente vê o mundo. A gente já... gente, isso é tão sério que até brincadeiras, eu não sei se o Mário lembra disso, do passado, que a gente tinha com os colegas, hoje pode ser taxado como racismo, como preconceito. Não sei se vocês concordam. Né? Então, hoje, a sociedade ela está se estruturando para que realmente ocorra esse respeito com o indivíduo. Então, muitas vezes, a gente ouvia assim, aquele negrinho, aquele... Mas não tinha o caráter racista. Era uma forma que as pessoas tinham. Hoje, a gente percebe que nós estamos sendo concitados a rever esses conceitos, a respeitar as pessoas, mesmo que seja na marra, né? Então, o progresso está chegando devagar. Temos algumas coisas aí que precisam ser realmente reorganizadas, mas a gente percebe que realmente, graças a Deus, nós vamos chegar lá, né? Se a gente for pensar aí. Apesar de todos os problemas que nós temos hoje. Gente, mais alguma consideração aí? Antes da gente... Se nós dissermos que o progresso está regredindo, estaremos negando a lei do progresso. A lei do progresso. Porque o progresso vai sempre para frente, nunca para trás. Verdade, Márcio. Gente, são já 20
Faltam 2 minutinhos antes da gente fazer a prece. Tem mais alguma consideração? E então, assim, nós gostaríamos aí de agradecer, né, a participação de vocês, informar também que nós já retomamos as reuniões presenciais. Nós até vamos postar aí os horários, mas lá já tem, né? Nós postamos lá no grupo os horários das reuniões da casa. E fica aí o convite para participação. Fica o convite também de participação até mesmo das nossas reuniões que nós vamos fazer às terças-feiras. E queria agradecer o Mário, né, Mário, pela participação, a cada um de vocês, a Carol, a Tânia, o Lauro, o Marden, a Dona Maria Helena, a Tânia, né, a Laíde, Francisco, a Graça, que está aqui hoje. Então, que a gente, as pessoas também que eu não mencionei, a Tina, o Guilherme, o Davi, a Helena, todos que estão aqui, e nós entendemos, eu confesso para vocês, o quanto eu senti falta dessa conversa nossa. Então, eu gostaria que nas próximas terças-feiras nós vamos seguir aquela sequência de estudos. Nós temos aí alguns companheiros que são de longe que vão fazer para a gente alguns estudos. E aí, quando for um companheiro mais distante, aí nós vamos estar divulgando com uma certa antecedência, até para a gente se programar. Então, nós agora vamos estar acertando com o Carlos, né, que é o companheiro lá da Federação Espírita Brasileira, o Carlos Campetti, e aí ele vai trazer para a gente. Então, nós vamos aproveitar esses momentos para que a gente realmente possa estar estudando a doutrina e estando mais próximos, né? Conforme nós falamos, tem muitos companheiros que provavelmente, se a gente não fizesse essa atividade, teria dificuldade de estar conosco. Por exemplo, o Mário está lá no seu Betânia, né, Mário? Não, o seu onde está aí? O seu? Seu bairro aí? É, bairro Califórnia. Ah, Califórnia, Tânia está lá no... Tânia tá lá no Jatobá, né? Então, assim, é o momento da gente estar junto, né? Aqui é uma forma... Então, eu queria agradecer aí a vocês, né, pela participação. Em terça-feira, se Deus assim permitir, nós vamos estar juntos novamente. Obrigado, viu, Miriam, pela leitura hoje. Aí eu queria pedir a Dona Maria Helena para fazer a prece por nós hoje, para a gente poder interromper. Vamos, nesse instante, agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de mais uma noite em que estivemos juntos, ouvindo e vendo, assistindo os nossos irmãos, trazendo para nós recordações do Evangelho e do Livro dos Espíritos, e que possamos, nesse instante, continuar com a nossa mente e o nosso coração ligado ao mais alto, pedindo a Deus, a Jesus e aos Espíritos amigos, trabalhadores do Mestre Jesus, que possa envolver cada lar nesse instante, trazendo a paz, a harmonia, a força, o discernimento, para que a sabedoria possa nos envolver em todos os momentos de nossa vida. Pai de amor e bondade, te pedimos nesse instante, refaça as nossas forças, as nossas energias vitais, aumentando o nosso magnetismo espiritual, para que juntos possamos perceber tudo aquilo que vós envia até nós. Mãe Santíssima,
que a tua luz, a tua proteção possa nos envolver e nos fortalecer. Pedimos a Bezerra de Menezes que faça de cada um de nós presente instrumento da paz, do amor e da fraternidade, em nome do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.